Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Viver para Valer. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, a Jaqueline Bastos. O nosso tema de hoje é diferentes e complementares. Nós vamos falar um pouco das diferenças e de como nós, homens e mulheres, somos complementares. Por que surgiu esse tema? Porque na última live que eu fiz com a Jaque, no mês de março, que foi o mês da mulher, fiz várias perguntas. No final da live a gente acabou falando sobre relacionamento a dois e começaram a fazer perguntas a respeito do relacionamento do casal, né? Uma das perguntas foi, poxa, meu marido é muito grosso, como é que eu faço? Então a gente começou a aprofundar nesse tema, mas já era o final da live. E... vou colocar já a Jaque aqui. A live não deu pra gente aprofundar e a gente ficou de fazer uma outra live para poder aprofundar um pouco mais nesse tema. E Olá, aproveitamos o mês dos namorados para isso. Oi, Jaque, seja tudo bem? bem-vinda. Obrigada. Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, eu tô te ouvindo bem. Tá ótimo. Todo mundo tá me ouvindo bem também? Tá dando para me ouvir bem, Jaque? Sim, sim. Eu tô sem microfone porque o meu microfone tá saindo pior do que do que sem o microfone, sabe? Tá dando muita interferência, então eu tô ficando sem ele mesmo. Tá. Já que é muito bem-vindo, eu estava aqui só dando uma introdução, né, explicando para o Aham, pessoal por que a gente começou, decidiu falar sobre esse tema, né? Na verdade, a gente estava devendo isso desde março, né, da isso. última live. Queria pedir para você se apresentar, né, para quem ainda não te conhece, apesar de que eu acho que a maioria te conhece. Boa noite, eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora e facilitadora de círculos de mulheres cristãs. Com a graça de Deus, minha missão é fazer as mulheres voltarem para o seu lugar, né? Para os seus lares, e para os seus lares, sua vida interna, né? Sua beleza, olharem para a beleza que há em ser mulher. Todo meu trabalho gira em torno disso, da gente se reconectar com a nossa essência feminina e entendermos que tudo aquilo que a gente precisa na vida para cumprir a nossa missão está dentro de nós. Muito bem. Vou me apresentar rapidamente também. Eu sou Miriene. O blog ele começou porque eu trabalhei muito tempo com mulheres também. Acho que eu já cheguei a te comentar isso, né? Eu trabalhei mais de 13 anos com atendimento personalizado para ajudar também no desenvolvimento humano e espiritual, né? De mulheres, ajudar elas a crescerem como pessoas, né? E depois a vida foi dando voltas. Hoje eu sou funcionária pública, não trabalho mais nessa área, mas é a minha grande paixão. Na verdade, o ser humano, né? O trato com gente é a minha grande paixão. E o blog começou desse jeito, né? Com o desejo de poder transmitir o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, tanto na parte da formação espiritual, quanto na parte da formação da personalidade, da ordem, né? Porque muitas vezes as mulheres não conseguem viver, né, internamente o que elas precisam viver, porque externamente elas estão muito bagunçadas, Sim, né? sim. Então eu falo muito sobre isso porque eu sei que a ordem externa, tanto das coisas quanto do tempo, ela nos ajuda muito na ordem interior, né? Você deve Com saber disso também certeza. muito bem, né? Então, já que a gente já falou por que que a gente, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar, nós estamos dentro do especial do mês dos namorados. Todas as lives aqui do Viver para Valer esse mês são sobre o relacionamento a dois, né? E a Jaque está aqui para a gente falar um pouquinho sobre as diferenças e complementariedades do homem e da mulher. Porque o que acontece? A gente está vivendo numa sociedade que, infelizmente, colocou o homem e a mulher como rivais. E isso é uma grande perda para todo mundo, né? No desejo de querer igualdade, né, acabou virando rivalidade. Então foi para o Sem outro dúvida. lado, né? E não é bem assim que a banda toca, né? Se nós queremos ser felizes no relacionamento a dois, nós precisamos entender
a missão de cada um, né? O lugar de cada um, o que cada um tem por dentro para poder viver essa complementariedade. Em vez de viver com a briga, né? Viver a rivalidade entre os dois, saber entender as diferenças, né? E viver com elas, porque as diferenças não são ruins, né, Jaque? Ao Com contrário, né? certeza. Elas nos Não, complementam completamente, né? exato. As diferenças nos ajudam a vivermos em harmonia, em paz, né? A um ajudar o outro. Aquilo que falta em mim está lá no meu esposo, aquilo que falta no meu esposo está em mim. O problema, como você disse, é que a gente está nessa crise em que o homem, a partir do momento em que a mulher nega o seu feminino, ela quer adentrar o universo masculino. Ela está nessa luta, né? Não bastou a gente negar o nosso feminino, a gente também quer ser homem. E o que é pior, a gente buscou o pior do homem. Aquilo que é pior no homem, aquilo que é fraqueza nele, né? A gente buscou para trazer para a nossa vida. E também as coisas boas, claro, mas a força masculina é a força masculina e a feminina é a feminina. Eu quero começar, ainda agora eu estava refletindo sobre essa nossa live, e semana passada eu assisti uma aula que eu faço um curso com o Tiago Amorim, o professor Tiago, não sei se você conhece ele, do A Vida Humana, e ele está fazendo ele fez um curso, ele tá fazendo um curso, né, sobre as moradas do Castelo Interior de Santa Teresa, e ele deixou lá um bônus, uma palestra que ele deu, e ele começou a palestra de uma maneira assim, ele deu um exemplo que eu quero começar aqui para a gente entender, para a gente já de cara perceber que a gente está perdida, né? Ele falou assim: imagina só na cena que antecede o nascimento de Jesus, Nossa Senhora grávida, José andando, né, indo para Belém para fazer o recenseamento. Tá cortando? Não, tá bom. Ah, tá. Para fazer o recenseamento, o que a gente tem, né, de imagem disso é o quê? É José puxando, né, o burrinho ali, o cavalo, não sei, e Nossa Senhora em cima, né? Maria em cima, já com barrigão. Agora você imagina se a gente inverte esses papéis. Imagina só olhar para uma imagem dessa e ver ela grávida puxando o burrinho com José sentado lá, né? É mais o que a gente o que a gente o que a gente imagina quando a gente vê essa cena é realmente essa desordem, né? É literalmente essa desordem na função da mulher, da missão da mulher e na missão do homem. Então é isso que a gente está vendo hoje, né? Muitas de nós já tomamos consciência de que estamos fora do nosso lugar, de que estamos desordenadas, né? E que isso traz uma consequência para nós mesmas, para as pessoas que estão em volta de nós e para a sociedade. Seja na nossa casa, né? Para aquelas que trabalham, eu sou solteira, é solteira, mas você convive com homens, você convive com a figura masculina, e independente se marido e mulher ou não, a gente vai ter essa distorção do masculino e do feminino, vai dar problema. Inclusive para conseguir manter um relacionamento, né? E qual é o cenário que a gente vê hoje? Eu tenho certeza que você vê a mesma coisa, né? O cenário que a gente encontra hoje são mulheres totalmente perdidas. Perdidas, e normalmente a gente tende a olhar e dizer: meu casamento está em crise porque meu marido é desleixado, porque meu marido não assume o lugar dele, porque meu marido não me ajuda, porque meu marido é grosso, porque meu marido... Olha só, olha bem, a gente está toda desordenada, mas a gente está olhando para o outro, né? Então, isso é muito importante a gente entender que cenário é esse, que a gente só vai conseguir mudar quando eu olho para mim mesma. Quando eu vejo se, ao invés de só o meu marido
tá desocupado do lugar dele, né? Se ele está jogando videogame demais, se ele está só querendo ficar no futebol, só querendo ficar, né, com os amigos, o que, que é que eu estou fazendo para que isso aconteça, né? E quando eu falo justamente sobre essa complementariedade do homem e da mulher, é muito importante a gente entender isso, que essa desordem do feminino aguçou todas as desordens que o masculino já tinha. Porque tanto o masculino como o feminino são homem e mulher, são pecadores, né? Todos nós temos desordem, todas nós. A gente tem uma história na família de um tio, sei lá, de alguém que não presta, que traiu a mulher, que bateu na mulher, seja lá o que for, uma mulher também. A gente tem, porque isso é fato, isso faz parte da humanidade. Não dá para a gente pegar aquele fato que aconteceu e dizer que todo mundo é daquele jeito. Mas quando quando a mulher saiu do seu lugar, ela como, ela como a alma da sociedade, ela como a alma da casa, ela desordena todo mundo, né? E aí, mas isso está acontecendo com todo mundo, né? Porque já tem gerações que os homens não estão sendo criados para serem homens, porque as suas mães decidiram desocupar os seus lugares. Essa é a realidade. Doa quem doer, não tem como negar, né? Por que, que a gente tem homens desordenados? Porque a gente teve mães educadoras que não assumiram o seu lugar, também pais, lógico, evidente, né? Mas eu estou falando aqui do nosso lugar. Olha como é importante a nossa posição, né, estar ordenada. Nós como esposas e nós como mães. Então, eu não adianta eu estar aqui hoje muito bem com meu esposo se eu não mostro para o meu filho como é que se trata uma mulher, como é que se vira homem. Se a gente não, porque eu estou trabalhando só o presente, eu e meu marido. Eu tenho que trabalhar isso também com a minha filha, com meu filho, porque vai depender de nós que eles sejam homens e mulher, homem e mulher é, ordenados. Então, o que vem acontecendo é isso. Então, o que a gente está vendo é uma bagunça, uma miscelânea. Então, homem que não quer trabalhar, não quer assumir o lugar dele, e tem aqueles que não assumem, por quê? Porque já tem um leão de chácara lá, entendeu? Assumindo tudo, tomando a força de tudo, mesmo reclamando, mesmo cansada, mesmo doente, muitas vezes, que é o que está acontecendo com a gente está nesse lugar de desordem. E como a gente está disputando, né, como você disse, como isso está sendo uma disputa, eu preciso que ele mude. Eu não quero eu não quero mudar. Não, ele que tem que mudar. Se você vai buscar a solução é, não, me ajuda a mudar o meu marido. E em nenhum momento eu olho para mim mesma. E quando eu olho, você concorda? Quando eu olho, isso tem acontecido muito, porque aconteceu comigo, acontece todo dia, né? Quando eu olho, eu falo, meu Deus, que santo meu marido é, que me aturou todo esse tempo, né? Então a gente precisa realmente entender o nosso lugar. Primeiro, a gente não está em posição de combate, nós fomos criados para nos complementar. Né? Existem coisas na mulher que não existem no homem, que o homem não dá conta de verdade. E existem coisas no homem que a mulher não dá conta. Então, quando a gente assume um papel do outro, como diz hoje em dia, né? Vai dar ruim, né? Vai ficar ruim, não vai dar certo. Você no seu workshop fala bastante dos diferentes, não sei como você intitula, né? Os papéis da mulher, ou a missão da mulher, né? A mulher como filha, como mãe, e como esposa, né? Você acha que a mulher hoje está preparada para ser uma boa esposa? Porque a gente vê que elas estão à caça de um marido, né? A gente vai, sobretudo, vai chegando a uma certa idade que a mulherada fica meio doida, né? Achando que se não casar vai dar tudo errado, né? Mas também estão muito exigentes, né? Eu sempre dizia quando eu conversava com as meninas, falando assim, olha, diminui tua lista, porque com essa exigência toda, né? Com 30 anos, então, era a pior fase, porque aí a lista crescia e nenhum tava bom, e na verdade, assim, ninguém vai ser perfeito. Perfeito só Jesus Cristo, né? Sem dúvida.
E não, Sem não vamos dúvida. encontrar ninguém. Nem nós somos perfeitas. Imagina se vamos encontrar alguém perfeito, né? É. Esse é o Como grande problema. viver com isso? O grande A problema é que comparação, né, é tanto as muito maior. solteiras como as casadas, as que já estão dentro do navio do casamento, nós não estamos preparadas para ser esposas. Nós não fomos preparadas para sermos esposas, para ter alguém do nosso lado, para pedir ajuda, para ajudar, para fazer crescer, para estimular, para acompanhar, para ser uma boa companhia. Na verdade, esse caminho de casamento parece que ele virou o único, a única opção que existe para a mulher ser feliz é casando, né? E aí a gente precisa dizer que nenhum homem vai suprir essa necessidade de felicidade que a gente tem, né? Assim como nenhuma mulher também supre a necessidade de felicidade do homem. E quando você entra no casamento pensando isso, você já entrou errado. Não, eu tô aqui para ser feliz. Você vai ser feliz, ok, tá tudo bem. Mas não é esse o grande foco, porque senão você fica esperando só receber, receber, receber. E eu falo, né, como você falou, no workshop, os três pilares de maturidade, os três degraus de maturidade que a gente fala, que é o da filha, da esposa e da mãe. Se você não cresce, se você não está pronta para lidar com alguém que tem defeito, que você também tem, que vai te dar e que às vezes não vai te dar, que vai pedir e às vezes não vai te atender os seus pedidos, se você não está pronta para isso, você ainda está na etapa da filha, você ainda não cresceu o suficiente. Né? Você não amadureceu o suficiente para entender que amor é doação. O auge da maturidade feminina é quando eu entendo que eu estou aqui para servir. Aliás, esse é o auge da maturidade humana, né? O auge da maturidade humana é quando eu estou aqui para servir. Só que o problema é que, por exemplo, o homem ele está mais acostumado a servir, porque o servir dele está ligado ao trabalho, está ligado ao externo, né? E a gente também cresceu ouvindo não dependa de ninguém, não dependa de ninguém, trabalhe, estude, trabalhe para não depender de ninguém. E isso estragou a nossa essência. E eu digo assim, não é que eu sou contra a gente estudar e trabalhar, pelo contrário, tá? Pelo contrário, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar se quiser, mas a minha essência não é essa de ficar fora, fora, fora o tempo inteiro, fora. O externo é do homem, não é da mulher. A mulher, ela tem um mundo dentro de si. E isso, nos relacionamentos, isso interfere demais. A gente não sabe lidar com os nossos próprios sentimentos, a gente está carente do papai, a gente busca no marido aquilo que o papai não deu, né? Isso é uma grande consequência dos divórcios, dos adultérios, né? Que a gente está tendo nas últimas décadas, que aumentou demais. Então a gente tem essa consequência de meninas, né? De crianças que nasceram em lares desestruturados, onde o pai desapareceu e de uma hora para outra, a mãe teve que sair de casa, teve que assumir uma postura muito dura para conseguir dar conta daquilo, e aí perdeu a figura feminina, né? São muitas as mulheres que têm esse relato, já que meu pai foi embora, meu pai se separou da minha mãe, a minha mãe teve que virar durona para dar conta daquilo. Né? E aí eu cresci vendo que aquilo era o bom. E por mais que eu achasse que eu não queria, a gente, né? Então dois conceitos chegam aqui. Primeiro, homem não presta, porque ele vai me largar. Na verdade, são três, né? Eu quero restituir, né? O homem não presta, que ele vai me largar. Restituir essa relação com o pai. E aí eu preciso do amor que o pai não me deu. Eu preciso desse amor, né? Eu preciso fazer as pazes com isso. Eu preciso trazer preencher uma lacuna que foi aberta do meu pai. E terceiro, casamento não presta. Né? Casamento não. E ser mulher não é bom, porque ser mulher, olha aí a minha mãe. Minha mãe sofreu muito, e infelizmente, esse tipo de situação, inclusive, é a grande isca, essa dor, é a grande isca dos movimentos feministas.
né? Que buscam essas meninas feridas, essas meninas mulheres feridas, que fazem assim, não, agora você vem para cá que você vai ser empoderada, você vai ser tal, você vai não sei o quê. Você enche aquela pessoa, você preenche o ego daquela pessoa, né? E aí, só que todas nós fomos contaminadas. Esparramou para todo mundo. Então, todas nós crescemos dizendo isso. E o que acontece nisso, Miriane? A grande questão é, que eu falei outro dia, a vulnerabilidade da mulher, a fraqueza, a necessidade de ajuda, olhar para si sabendo que ela é fraca, é a grande, é a grande mãe, assim, da essência feminina. Porque quando eu me reconheço fraca, eu consigo olhar para você com um olhar misericordioso, com o olhar que Deus me deu de mulher. Eu consigo servir você melhor porque eu não me coloco acima de você, já que eu sei que eu sou fraca. Eu sei que a gente pode ir. Então, o perdão, que é muito próprio do coração feminino, por exemplo, o amar, o doar, sabe? O tirar de dentro para fora é nosso, não é do homem. Então, e a gente ensina ele a fazer isso. Então, nos relacionamentos, o que está faltando? Estão dois leões brigando por território, né? Eu acho que foi até isso que eu falei na época naquela live. Ao invés de ter uma leoa e um leão, tem dois leões brigando por território. E aí, primeiro, que o leão, que é leão mesmo, vai sempre ganhar, vai ganhar na força. Ele tem força, gente. Lamento, o homem tem força. É por isso que ele é que troca o pneu, ele é que empurra o carro, né? Ele que troca gás. Se a gente precisar, a gente faz, mas a força física não tem jeito, isso é do homem, né? Essa garra de botar para fora, levar para fora, né? Tudo é do homem. E nós, a nossa força, ela tá na nossa vulnerabilidade, nessa fraqueza, nesse doce, onde o homem é bruto, a gente contorna, né? A gente lapida, a gente pega com a mão, a gente faz com o coração. Então, a gente se perdeu nisso. Então, a gente não está pronta. Quem é que. Não, eu nunca vi um curso de noivo que fala: minha filha, você está pronta para se doar até o fim? Para se doar mesmo, para servir, para se doar, para amar? Não tá, não, a gente não foi criada para isso, infelizmente. É. Sabe que quando você estava falando, eu lembrei, há muitos anos atrás, uma senhora me falou, eu perguntei para ela estava fazendo 25 anos de casado. E ela era um doce, sabe aquela pessoa que até fala baixinho, assim, manso, um doce. Eu nunca vi aquela mulher alterada. E o marido dela era aquele caráter, sabe? Que você fala, ai, Jesus amado, como é que ela aguenta, né? Mas eles se davam super bem. E eu perguntei para ela assim, qual o segredo? E ela me falou uma coisa tão linda já que você falou agora há pouco. Ela falou assim, na véspera do meu casamento, quando eu estava no ônibus voltando para casa, pensando que no dia seguinte eu ia me casar, eu pensei, eu estou me casando para fazer esse homem feliz. Pronto, ela entendeu tudo. Respondeu. Ah, não, mas isso é muito machista, né? É um É, absurdo você dizer um negócio desse. Ah, mas ele também tem que casar para me fazer feliz, né? A ideia é o outro, o outro pensando em você e não você pensando em você mesmo, exato. né? Eu acho que a gente está num ciclo de egoísmo gigante, né? Já que essa masculinização da mulher também está levando a mulher a não entender que a sua verdadeira felicidade está em amar, está em Sim, se doar, está que na verdade você falou que nós somos vulneráveis, né? Mas é a vulnerabilidade a nossa força, como você disse, né? exato, Porque era isso que eu ia falar. Nossa força está na vulnerabilidade. a nossa força está nessa capacidade de doação, e, e você dizia, né, que são dois leões brigando. Olha, é uma experiência que eu tenho tido, assim, que eu faço constantemente no meu casamento, né? Quando ele tá, assim, meio alterado, eu espero. Eu me calo, eu espero, deixo ele falar. Aí, quando ele se acalma, aí eu vou lá, você percebeu? Olha, isso, isso e isso. Aí
ele fica tão sem graça. Você Mas quebra eu ele. faço, quebro, porque eu vou com a doçura. O que você falou, a gente vai com a doçura, né? E aí eles se dão conta de que eles passaram do limite. Mas se na hora eu tivesse batido de frente, Já eu ia era. arrumar uma discussão à toa. Eu tenho Exato. 5 anos de casado, mais 4 de namoro. A gente nunca discutiu. Nunca. Mas é por esse entendimento. Não tô falando Sim, que eu sou boa demais, não. Eu só entendo isso. Que o homem, ele é não, mas é assim, ele vai perfeito. explodir. E a gente tem que, o que você disse, né? A gente com a delicadeza, com a. Eu lembro que uma vez conversando com uma menina que ia se casar, né? Ela queria fazer alguma coisa no casamento dela, não lembro nem o que que era, mas tem muitos anos isso já. E eu falei para ela, olha, você tá batendo de frente com ele demais. Você precisa deixar ele achar que ele tá tomando a decisão. Mas você vai conduzindo para que a coisa saia do jeito certo, do jeito que você acha que vai ficar melhor no. Isso era do dia do casamento, né? Na semana seguinte, quando a gente foi conversar de novo, Miriene, você tinha razão. Eu fiz assim. Ele acha que ele que decidiu tudo e a gente não brigou mais. Mas Exato. porque ela estava batendo de frente. Ele falava A, ela falava B e batia de frente. Aí ele falava A, ela dizia A, tá bom, mas e se a gente fizesse assim, assim também, né? E pronto, resolvido o problema, parou a briga, né? Exatamente. Perfeito. Porque assim, a competição, ela já cabe ao homem. É, Competir não é da mulher. não. Competição não é feminino, tá? E quando a gente compete mais pelo ego. A gente olha para outra e se compara. Mas a competição de briga, de território, não é nossa. E aí é que tá. Quando você entra na briga, não adianta, porque você vai sair perdendo. Porque ele vai precisar externar, né? Vai precisar externar aquilo, o homem precisa externar. Por isso que o homem tem mais necessidade, por exemplo, de um futebol, de uma cerveja no final de semana. O homem tem mais necessidade disso, eu não estou dizendo que a gente não pode. Claro que pode sair, mas a gente. Gente, eu falo aqui sempre, aqui perto da minha casa tem uma praça, que domingo, agora não, né? Mas antes da quarentena, dia de domingo, eram, sei lá, uns 40 homens, cada um com uma gaiolinha de passarinho. Ficavam lá ouvindo os passarinhos. Gente, onde que a gente ia parar para fazer isso? Um monte de menino, né? Assim, eles aguçam lá a parte mais baixa deles, né? Mais instintiva deles. Enquanto nós queremos outras coisas, a gente não. Então, isso é muito próprio nosso, né? E eu queria falar que eu li, é uma pena que eu não trouxe, mas eu li um livro, eu estou lendo um livro, A Mulher Como Deveria Sê-lo, da editora Caritatem. Eu li uma parte que me deixou assim apaixonada, sabe, Miriane? Eu queria falar aqui que ele fala muito sobre o coração da mulher estar mais ligado ao coração de Cristo, até pela própria natureza da compaixão, da misericórdia, né? Até o próprio sangue. Eu vi o Christopher Resch da Teologia do Corpo falar sobre isso, que ele disse que nós temos a oportunidade de todo mês unir o nosso sangue ao sangue redentor de Cristo. Eu já fiz até um post sobre isso. E ele, nesse livro, tem um trecho que fala assim, que Deus, na sua infinita bondade, olhou para a mulher e disse: eu vou dar a ela a oportunidade de olhar o ser humano com os meus olhos. E eu vou dar a ela a oportunidade de amar o ser humano com o meu coração. Olha que é isso, gente. Olha, Nós como co-criadoras, né, que Deus nos deu essa missão, vamos olhar aqui a questão física, o útero nos torna, entre aspas, muito entre aspas, como se fôssemos Deus, como se nós pudéssemos ter esse olhar de amor. É um amor que, é por isso que muitas das vezes as mulheres falam, eu amo tanto meu esposo. Não, não, é a maneira que a gente ama, é a maneira como a gente entrega que é diferente. E muitas de nós estamos também com o nosso emocional muito afetado, muito romantizado, muito desequilibrado, desordenado, que a gente não consegue entender que não é aquele amor da Cinderela. É aquele amor
aquele amor total, aquele amor de entrega, aquele amor de tudo, né? É tudo ou nada. E ali, quando eu falo tudo ou nada, né, não é aquele amor desordenado de mulheres que se entregam para relacionamento abusivo, nada disso. Mas é um amor que decide todos os dias amar o outro, se doar para o outro. E eu vi lá a tua caixinha, não sei se tu ainda vai me perguntar, né? Mas quanto mais feminina uma mulher é, mais masculino o homem se torna. Quanto mais delicada eu sou, quanto mais dócil eu sou, mais eu constranjo o coração duro e petrificado do meu esposo, e aos poucos, com paciência, com delicadeza, com muita calma no coração, a gente vai diminuindo isso. É claro que existem as exceções, existem homens que não vão mudar, né? Como você viu a mulher lá, né? A pessoa que você conheceu, grosso e tal, porque isso era muito comum nos relacionamentos passados, e as mulheres se doavam com muito mais alegria do que nós, elas eram, entre aspas, muito mais humilhadas do que nós, mas se doavam com muito amor, muito mais amor do que nós, e tem muito para nos ensinar, né? E eu vejo também que a gente perdeu essa noção do próprio casamento, né? De que não está no cardápio desistir de amar. Né? Não bota na conta, não, que não tá na lista de opção. Né? Desistir de amar. Não... Então, quanto mais. Né? E é via de santidade, gente. Via de santidade é cruz. Né? É doação, é entrega. Então, assim, é importante entender que a força do homem está, sim, nessa questão física, na virilidade dele, e quanto menos viril eu sou, quanto mais vulnerável eu me torno, ou seja, eu peço ajuda, eu aceito que ele me ajude sem reclamar, porque tem muita mulher que é assim, mano. Eu pergunto, você deixa o seu esposo tomar as decisões? Ah, mas ele não sabe tomar, então você não deixa ele tomar a decisão. Porque mesmo que ele erre, você precisa sair da frente dele. Sai da frente dele, deixa ele tomar a decisão. E se ele não quiser, uma hora ele vai pegar no tranco. Só que você precisa confiar que ele é capaz. E a gente está tão soberba, sabe, Miriam? A gente está tão empoderada que a gente está se achando. A gente entra né, achando que a gente é a melhor, a gente é tudo e eles não são nada. Nada. E não é assim. Enquanto a gente estiver olhando também para o homem, porque aí a gente vê ele como grosso, como mal educado, mas no fundo a gente está olhando ele como um garotinho e a gente um mulherão, a gente é ótima, né? Quando a gente baixa essa guarda, quando a gente desce desse degrau, quando eu percebo que eu tenho um homem, primeiro que eu escolhi, né? Eu acredito que aqui sei lá, eu não acredito que alguém tenha sido apontado uma arma para a cabeça de alguém, não, você vai casar com ele, né? Hoje já não existe mais isso. Então, se você casou com ele, você tem qualidades, né? Que com o tempo, com a rotina, né? Hoje, ainda mais hoje, que todo mundo fica enjoado de rotina, você esquece de olhar para as qualidades do seu marido, de exaltar essas qualidades. Por quê? Porque ele também não me elogia. Aí, senta a menina na cadeira e ele também não me elogia, ele não faz nada para mim, ele não sei o quê. Se você não fala nada, você não faz nada. Aí a gente chora, faz pirraça, faz beicinho, chantagem emocional. A gente vira a menina, né? Então, ou a gente está empoderada demais e, ao mesmo tempo, a gente desce e faz aquela chantagemzinha emocional, até porque machuca mesmo, porque eles são grossos, eles são violentos, né? Então eles sabem fazer isso, eles Mas sabem. também sabem tratar a gente com delicadeza, com Claro, carinho, com e a certeza, gente se deixar, né? com Eu certeza. vejo assim, como meu marido, por exemplo, adora quando eu peço alguma coisa para ele. Eu vejo que ele se sente bem, né? Uau, eu Ó, também, eu tem que também. arrumar a cortina. Aí, esses dias mesmo eu coloquei nos stories, né? Ele lá com a máquina de furar. Gente, se eu pegar aquele negócio, eu não consigo nem segurar aquele Deus me negócio livre, direito, também não. né? E assim, é uma bobagem, né? Mas assim, é claro que aqui a gente, pelo menos aqui em casa, né? A gente não tem muito isso de, você faz isso porque você é homem, você faz isso porque você é mulher. Sim, Mas acaba claro. sendo natural, porque
Quem é que gosta de decorar a casa? Outro dia eu saí colocando, eu fiz aqueles borrifadorzinhos, né? Eu fiz um caseiro e Hum, saí colocando as cortinas, né? E aí ele saiu do escritório assim, esperando ele dizer, nossa, como a casa tá cheirosa, né? Ele nem nada. percebeu. Nada. Falei, você não percebeu nada diferente? Não. Você que percebe essas coisas, Mia. Eu não me dei É, conta. verdade. Mas somos nós que gostamos de colocar lá a florzinha e o vasinho. Claro, existem exceções, né, já que existem homens que são assim Sim, também. sim. Mas são muito poucos. E eles Mas foram, eles foram mais educados, porque, por exemplo, é assim, é o que eu ia falar. Depois de um tempo de casado, o homem ele acaba vendo as coisas porque você chamou a atenção dele para aquilo, é, né? Porque você fez ele atentar-se para aquilo, mas não porque é próprio do homem. Né? Então, não. alguns homens vão chegar em casa já preocupados com o que tem que falar. Se não falar, a mulher vai reclamar. Né? Bom, peraí, deixa eu ver se a casa está arrumada, deixa eu ver se ela cortou o cabelo, porque se eu não falar. Então, ele já vem preparado, ele vem focado naquilo. Mas se não falar, não vai ver, não adianta. Não adianta se estressar com isso, gente. Não adianta. Isso é da cabeça do homem. É da cabeça, é da mente dele. Ele não se preocupa com isso. Para as solteiras que estão aqui, você não se preocupa, não vai comigo para ver decoração, para ver não sei o quê. Gente, isso não é do homem, isso é nosso. Ele está pensando nas coisas mais práticas, mais que dependem dele, né? Ele gosta quem for construir casa, gosta de bater a laje. Agora você imagina um dia para assim 20 mulheres baterem laje de vê se funciona. Não vai acontecer isso, entendeu? Não vai. Então a gente é diferente a nossa natureza, mas um complementa o outro. Quantas vezes a gente não precisa da racionalidade, da frieza de pensamento deles para a gente sair daquela amarração de emocional que a gente fica? Grávidas, né? Quantas vezes nós grávidas choramos à toa, a gente fica, não, peraí, aí ele vai lá racional, não, para com isso. Outro dia, foi muito engraçado, deve ter um ano assim mais ou menos, eu acho que eu passei mal à noite, sei lá, eu estava ali, acordei, eu falei assim, ai meu Deus, eu vou arrumar a casa, não sei o quê, de repente meu marido disse, você não vai arrumar nada, você vai deitar, você para com esse negócio de ficar arrumando casa, vai deitar, você não... Gente, eu adorei aquilo, porque eu estava ali, sabe, envolvida numa culpa, porque tinha que arrumar a casa, um emocional abalado, e eu doente. Ele foi muito racional e me colocou no meu lugar, né? Então, um complementa o outro. Quando a gente está no nosso lugar, e a gente precisa sair desse lugar de menina, sabe, Miriane? Porque às vezes o nosso marido é grosso, porque ele está chamando a gente na chincha, como diz aqui, né? A gente está chamando a gente para a realidade. Está tirando a Sim. gente dessa cadeirinha de menina mimada, chata que a gente é. Ah, é. Porque a mulher, quando ela tá muito ensimismada, né? Ela é chata mesmo. Porque Chata. fica com muito mimimi, né? Ai, porque ele não me olhou, ele não me fez. Se ele não fez, eu também não vou fazer. Então agora é ele que faça tudo. Isso. Ele que Aí lave a tá louça brincando dele. no play com o marido. Aí começam os conflitos. Aí ele vai Exato. olhar a outra lá fora cheirosinha, que tá sempre sorrindo pra ele. E Exato. aí, Ouvindo. As mulheres tá? hoje não ouvem mais os seus esposos, não acolhem, não abraçam. Como foi seu dia? Estressante? Como é que está sendo? Ninguém não abraça mais. Aí tem quem abrace, gente. Sinto muito, sinto informar. Essa é a realidade. E lembre-se: homem é peregrino, mulher é casa. Quem acolhe, quem abre as portas, quem mantém cheirosinho, quem faz comidinha, quem mantém a hospitalidade do relacionamento somos nós. Quem mantém a hospitalidade, o acolhimento, a escuta, o relacionamento, aquecido relacionamento, somos nós. Então, no momento em que a gente não está fazendo isso, a gente está abrindo brechas para aquelas que, infelizmente, filhas de Deus, mas estão focadas em destruir casamentos. Porque um dia meteram no imaginário delas que a princesa pode achar o príncipe dentro de uma família e desestruturar tudo, entendeu? Então isso é muito importante. A minha casa, eu sou a casa e meu marido é o peregrino. Quando ele chega, eu acolho.
é por isso, sabe, Miriane, que nós é que temos que dar o primeiro passo. Sinto informar, porque o homem ele não vai se dar conta disso. Não é que ele não vai, por exemplo, ele errou, não vai me pedir desculpa, não é isso. Mas a mudança da voltar para o nosso lugar, normalmente é a mulher que volta, porque como educadora, ela influencia o seu esposo. É o canto da sereia, né? O arquétipo da sereia, né? É aquele que a gente precisa urgente trabalhar. No arquétipo da sereia. A sereia é aquela que encanta pela voz. O homem fica tão doido que é capaz de cair no mar e morrer por ela, né? Nosso marido, ele precisa ouvir a nossa voz, só que a gente tem que ter um canto. A gente não está cantando, a gente está gritando, chorando, reclamando, sabe? A gente está fazendo tudo menos, entendeu? Menos cantar. Não tem mais sereia. Acabou a sereia. Ou se é que teve um dia. Então a gente precisa. Eu vou fazer até uma série sobre isso, sabe? Sobre esses arquétipos que precisam ser retomados com urgência na gente. A sereia, a gente precisa da sensualidade para o marido, né? Quando chega em casa, a gente está péssima, horrorosa, né? A gente está desleixado, a gente está com a pior roupa, a gente não dá atenção, a gente não escuta, a gente não abençoa. Eu falo isso muito. A gente não abençoa nosso marido, a gente não diz para ele que ele está bem, o quanto ele é bom pai. A gente não acredita que eles são capazes de educar os nossos filhos. A gente está toda hora metendo pitaco lá. Entendeu? Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso com as crianças, não faz isso aqui. Vem pra cá, meu filho. Sabe? É muita coisa que a gente tá muito fora. E aí o que que o homem faz, gente? É real. Ele fecha o ouvido, sabe? Ele fecha. Ele vai ouvir música, ele vai jogar videogame, ele vai buscar mais cerveja fora de casa, mais futebol, mais final de semana com os amigos, até que quando você vê, ele já não faz parte mais da casa. Infelizmente, essa é a realidade. Então, cabe a nós arrumar a casa e acolher melhor. Que com certeza, eu digo sim, assim, com certeza. Quando uma mulher muda, pode ter certeza que tudo muda. Quando ela volta para o lugar dela, com carinho, com paciência, se doando de verdade, sem egoísmo. Não, eu vou fazer porque daqui a pouco ele vai me reconhecer. Não, eu vou fazer porque não, eu vou fazer porque eu vou me doar para ele. E olha, teve uns dias aqui, vira e mexe tem uma aprovação, né? Teve uns dias aqui que Renato chegava meio, parecia que tava com um espinho. Era toda hora uma grosseria. E, gente, que isso? O que está acontecendo com esse homem? Eu falei, não, mas quer saber? Quanto mais grosso ele for, mais doce eu vou ser. Vai ser um exercício de santidade, mas eu vou fazer. Senhor, me ajuda. Quanto mais grosso ele for, mais doce eu serei. Não durou 2 dias. Sério. Era um negócio, era um coice atrás do outro, mas eu fui, não, a voz, e eu, as minhas, tem aluna minha aqui, elas sabem, eu falo, tudo é meu amor. Sim, meu amor. Oi, meu amor. Tá bom, meu amor. Você precisa de alguma coisa, meu amor? Você me ajuda, meu amor? A gente é literalmente o canto da sereia, né? Você precisa entender onde é que o seu marido se encanta com você e reconquistá-lo. Não tem jeito. Você pode ganhar flores, você pode ganhar viagem, você pode ganhar um monte de coisa, mas se você obrigou ele a fazer isso, né? Se você ficou ali cobrando, não adianta nada. Então, a gente precisa amadurecer. E a gente precisa amadurecer muito. Ser mais bonita, mais charmosa, mais agradável, uma companhia agradável. Nós não estamos sendo companhias agradáveis, nós estamos sendo péssimas companhias. A gente reclama por tudo, a gente só sabe falar de problema, a gente tá chata, a gente não é capaz nem de perguntar para o marido o que, que ele gosta de conversar. A gente só quer encher ele de entulho e depois reclamar. A gente derrama. Estão perguntando se vai ficar gravada. Se o Instagram não. Se ele deixar. Porque o Instagram anda um pouco assim, mal-humorado ultimamente, né? Ele anda mal-humorado e seletivo. Demais. Então eu espero que sim, né? Se ficar gravado, a gente depois coloca também no YouTube, deixa no IGTV. Isso. Mas você estava falando aí, Jaque, aconteceu isso comigo, acho que foi ano passado.
o Ivo tava grosso, sabe, também. Uma época, assim, estranha. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou sentar. Porque o meu negócio é sentar e conversar. Aí ele fala, ele sempre fala, como é que ele fala? Vamos dialogar. Vamos dialogar. Então, me diz uma coisa, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? Ah, Mi, é que eu não tô aguentando. Você tá reclamando o tempo todo. Você tá ficando chata. Aí eu falei, aí eu parei pra pensar, né? Eu falei, pô, será que eu tô reclamando muito mesmo? Era uma fase que eu tava muito cansada, eu tava tendo muitas dores. Porque também, né, já que a dupla jornada da mulher hoje, que nós somos obrigadas a ter, né? Não é nem que a gente queira, né? Eu nunca quis, nunca foi meu sonho trabalhar 8 horas por dia, deixar meu filho na creche por 10 horas. Sim, Mas, infelizmente, hoje eu não tenho outra opção. sim, Espero chegar a esse momento que eu possa diminuir minha jornada de trabalho, sim. né? E estou fazendo tudo para isso. Mas nesse momento não dá. E a Lara vai vir e, infelizmente, ela também vai ter que ficar na creche, né? E eu tava num momento assim que eu realmente não tava bem, né? E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, putz, ele tem razão, eu tô chata pra caramba. E aí eu falei assim, bom, a partir de hoje eu não reclamo mais. Não deu uma semana, tava tudo ótimo. Ótimo. É, E é o que você está falando. Às vezes a gente acha que o outro. E aí até começa, né? Porque o homem começa a tratar você assim, e aí já começa que. Porque nós somos ótimos para inventar também histórias ó, mirabolantes da nossa vida. nossa. Então ele tá me traindo. Você imagina eu, né? Eu ficava sozinha em casa a semana inteira com meu filho, e ele ficava em outra cidade dando aula na universidade. Nossa, Hum? nossa. Eu sempre A dizia louca da casa pirou, né? eu dizia para ele assim, eu sempre disse para ele, né, depois que ele começou a dar aula na faculdade, eu falava para ele assim, eu tenho que estar muito linda quando você chegar em casa, porque você tá vendo um monte de menininha de 18 anos chega aqui e encontra uma quarentona toda esbugalhada, não vai dar certo, né? E ele ria e falava assim, você acha que todas as meninas da faculdade são bonitas? Mas não são. Mas a gente tem que, né, a gente tem que entender que às vezes não é, ele não tá assim porque ele tá me traindo ou porque ele tá interessado em outra. Pode ser que você esteja uma chata de galocha mesmo, né? E é o que você falou. Eu adoro esse termo que você usa de sentar na cadeira da menininha, porque realmente a mulherada faz isso, né? Eu sempre tive mais amigos homens que mulheres, porque eu sempre tive menos paciência para as mulheres por causa disso, né? Porque as mulheres são muito mimimi e Sim, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai dizer para elas não se sentirem. sim, Assim, quando eu atendia as meninas, assim, pessoalmente, eu acho que eu, às vezes, era até meio grossa com elas, porque eu dava umas chacoalhadas que umas saiu até chorando. Mas é porque tem que ser assim, né? Porque a gente precisa amadurecer, né? A gente precisa verdade. crescer. Por isso que eu na época também do mês da mulher, eu quis fazer aquelas lives, né? Que a gente fez. Fiz aquele desafio Mulher para Valer, para falar da personalidade. E dei muito em cima dessa parte dos sentimentos, das emoções, porque Isso, nós precisamos aprender a lidar com isso. com Porque se certeza. a gente aprende a lidar com isso, a gente resolve metade dos problemas do relacionamento, ou mais, né? Porque o diálogo fica mais fácil. Você entender Verdade. como o homem funciona. A gente, na última live agora desse mês, vai ser com meu marido. A gente vai falar sobre aquele livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, Legal, que eu legal, acho fantástico esse livro. Ele é assim, a gente leu quando estava noivo e nos legal. abriu os olhos de uma maneira assim fantástica. Porque é isso, nós somos muito diferentes, mas Exato, não tem o outro. Somos complementares, a gente com precisa do outro, certeza, com né? A gente certeza. precisa. Eu preciso desse lado dele mais frio, mais objetivo, mais grosso, Exato. né? Grosso. Até na É, educação do meu filho. Porque eu sou toda, né? verdade. Ah, isso. Verdade. Ainda Hoje, mais os hoje meninos. é. E ele não, ele brinca, e ele briga, ele bate, assim, Exato. Tem brincadeira, né? nenhuma preocupação. Não! E eu falo, ai, você vai machucar o garoto. Vai nada, né? E eles se dão super bem. O Davi é louco pelo É pai, verdade.
Mas a verdade. maneira, o nome do livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. É, e eles precisam desse lado também, né? E da mesma maneira que nós também precisamos, né? A gente precisa dessa segurança que eles nos dão, né? Dessa. Não sei, eu me sinto muito mais segura. Agora a gente. Eu sou carioca, né? E tô morando no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha muito Nossa, pequenininha, chamada São Bento do Sul, que é uma delícia. Mas é um ovo, assim, né? Às vezes eu fico meio desesperada. caramba. Mas quando eu me mudei pra cá, ele queria mudar numa casa. Eu falei, você tá louco, eu não moro numa casa mas nem que a vaca tussa, né? É o medo do carioca, né? De acontecer É alguma coisa. verdade, verdade. E, e quando ele começou a trabalhar em outra cidade, menos ainda. Eu ia ficar sozinho com meu filho numa casa, né? Aí agora pediram apartamento, a gente se mudou para uma casa. Mas, com certeza, agora ele não tá precisando viajar, né, para trabalhar. Mas se ele precisar viajar, eu não vou me sentir tão segura quanto eu sinto quando ele está em casa. Claro que se entrar alguém armado aqui, o que ele vai fazer, né? Ele não Sim, vai é, poder é, fazer. é. Ficaram, Vanessa, ficaram sim. A da Jaque ficaram salvas no YouTube, porque Isso, na época o Instagram ainda não deixava colocar lives grandes para quem tinha pouco isso, no seguidor. IGTV. Isso. Eu não sei se a nossa live está no seu IGTV, acho que não, né? Mas está no Não meu canal do lembro, YouTube. mas eu acho que tá, mas eu não lembro agora. Tá, mas tá no meu canal do YouTube com certeza. E foi muito boa. A live da Jaque, assim, eu saí nas nuvens da Foi muito live. boa, foi muito legal. Foi muito boa, muito gostosa. Jaque, a gente está quase extrapolando o tempo, daqui a pouco a gente perde Aham. mesmo a live. Você quer dar alguma no YouTube, no meu canal, Viver para Valer, tá? Tá na minha bio, se você quiser pegar lá, tá? E a live vai ficar salva aqui e no YouTube, se o Instagram não der, nenhum problema. Se ele não Já, selecionar a gente para fora. pois é. Você quer dar alguma outra dica de como melhorar o diálogo entre o casal? Silencia. Eu acho que hoje a gente precisa aprender. A primeira coisa é não reagir no automático. Isso, você só faz isso silenciando. Respira fundo, reza, sai de perto, mas não responde. Sabe a famosa procrastinação? Procrastina a resposta, deixa para depois. E aí você vai pensar, sabe? Vai repensar se vale a pena, né? Se vale a pena você realmente responder daquele jeito. Eu sempre falo, gente, às vezes a gente faz as coisas e depois vão ser dois trabalhos. Fazer, se estressar, blá blá blá, brigar e depois voltar e fazer as pazes e pedir desculpa. Por quê? Porque não está no cardápio se divorciar. Você não vai voltar para casa da sua mãe, você não vai sair de casa, entendeu? Você não vai fazer isso. Você casou para sempre. Então, para que você vai gastar energia brigando se depois vai fazer as pazes, gente? Não é melhor? Olha, eu aprendi isso, sabe com quem? Com meu pai, sabe, Miriane? Desde pequena eu ouço minha mãe contando. Desde pequena, desde que eu me entendo por gente, minha mãe conta que toda vez que ela brigava com meu pai, ela ficava com mais raiva ainda, porque ele ficava assim: ai, minha filha, ai, tanto tempo que a gente podia estar namorando na cama e você aqui brigando comigo. Olha meu pai falando com a minha mãe. Gente, olha que sabedoria, que homem sábio. E eu sei, ó, é real o tempo que vocês estão brigando, sabe? Vai fazer alguma coisa, vai, conversa, sabe? Não, olha, na grande maioria das vezes, não vale a pena manter o discurso. 99% das vezes é alguma coisa que ele colocou, que ele jogou para fora, foi no automático também. E aí, quando você silencia, você se modela e você educa o seu esposo, porque ele também vai começar a perceber que não tá mais na competição, que ele está lidando com uma mulher. Então, o amor, gente, e uma outra coisa que eu preciso falar também é a docilidade da voz. Nós estamos muito exaltadas na nossa voz, nos nossos gestos, estão muito masculinos, estão muito de, sabe, a gente não sei aonde, sinceramente, eu não sei aonde a mulher
conseguiu achar beleza em ficar falando palavrão, xingando. É horroroso. Me desculpe, isso é feio demais. Isso diminui Bom, completamente a sua maneira, a sua comunicação, porque você entra no mais baixo que tem o homem, né? Então, assim, muda o tom de voz, muda as palavras que você diz, sabe? Muda isso. Você vai ver que você vai se ordenar, você vai ordenar você mesmo e você vai educar o seu marido. Lembrem-se do canto da sereia. Vai lá no YouTube, pôs assim, o canto da sereia. Você vai ver o canto. O canto da sereia que mata o homem, entre aspas, que faz, né? Que faz o homem se encantar. E se você for falar, depois que você for falar, pense exatamente se vale a pena aquilo. Não vá, agora eu tô calma, vou acusar ele de tudo, não vai acusar nada, você vai conversar. Eu, Jaqueline, na maioria das vezes eu deixo ir, solto e digo, eu não vou gastar energia com isso, não vale a pena, meu marido é maravilhoso. Aí eu relembro tudo que ele tem de bom. Ele é maravilhoso, foi para sempre, eu não quero ficar brigando com ele por causa disso, eu também não sou lá essas coisas. E aí vai. E eu volto a ser a donzela que eu gostaria, que eu quero ser e quero, né? A grande sereia do meu mar. O mar aqui é meu, quem ocupa aqui sou eu, entendeu? isso mesmo. Jaque, muito obrigada. Para variar, foi uma Eu que delícia agradeço. falar com você. Com certeza, eu espero que o Instagram deixe aqui bem Eu gravadinha essa live. também. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Olha minha mãe aí, silenciar é o canto da sereia. Com certeza. Com certeza. Então, obrigada a todos que estavam aqui com a gente, né, Muito participando. obrigada. Passou Se alguém bastante quiser, gente e ficou bastante gente também. é, e quem quiser mandar alguma pergunta ainda, dá para mandar, né? Manda por direct pra gente, a gente responde nos Isso. stories, faz um post, alguma coisa assim. Mas com certeza é um tema que daria para a gente conversar muito Com tempo, né? certeza. Para Muito tempo. sempre É uma aqui. A coisa gente que vai ficaria ali numa ficando. boa. Mas acho que o recado está dado. Amar, Com né? certeza. Essa é a nossa essência. É Isso. amar, se doar, né? Pensar no outro. E, gente, é assim que nós somos felizes, né? É Com assim que certeza. a mulher é feliz. É na doação para o marido, na doação para os filhos, na doação para os outros, né? É isso mesmo. Peguei só um pouquinho, mas valeu a pena. Ai, que bom, que bom, que Que bom. bom. Assiste depois. Então, vamos encerrar aqui para ver se o Instagram É não isso mesmo. apaga a Isso. nossa live. Obrigada, Obrigada, tá? Jair. Obrigada mesmo. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Amém. Tchau, tchau.